Bom dia, meus irmãos e irmãs, você que nos ouve, você que participa conosco do culto da Igreja Presbiteriana do Meia. Damos a todos as boas-vindas em nome do Senhor Jesus. Nós, nesse momento, vamos iniciar o nosso encontro de fé com uma palavra de oração. Eu quero pedir à minha filha, a Mariana, que esteja nos conduzindo a Deus nesse momento em oração. Vamos orar? Senhor Jesus, te adoramos, Senhor, nessa manhã, mais um domingo que o Senhor nos dá, mais um dia, Senhor, que podemos reunir com os nossos irmãos, mesmo que não fisicamente, mas com o nosso coração, Senhor, sabendo que nós somos o teu povo e o Senhor está com a gente, Senhor. Obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor nos traz aqui para esse momento de adoração, de refrigério, Senhor, de louvor ao teu nome, Pai. Abençoe a cada pessoa que está assistindo esse culto, a tua igreja do Meia, as outras igrejas, Pai. Nós somos o teu povo, Senhor. Nós queremos trabalhar para o teu reino, Senhor. Pai, nos transforma, nos usa, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Que esse momento de culto seja agradável a Ti e que a gente possa ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos honrar ao Senhor com a leitura da sua palavra, Salmo de número 100. Você pode acompanhar conosco aqui na tela do televisor, ou se desejar também pode, tomando a sua Bíblia, abri-la no Salmo 100 e fazer conosco essa leitura de forma uníssona. Vamos ler todos a uma só voz o Salmo de número 100. Leamos juntos a palavra do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. E por conta da fidelidade de Deus, do cuidado diário dele sobre a tua vida, sobre a minha vida, é que nós vamos agora entoar louvores ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir muito mais do que a sua boca, abra o seu coração. A palavra do Senhor diz que a boca, ela expressa, ela fala a respeito do que o coração está cheio, o que de fato preenche o coração da gente. E em meio a toda essa situação que traz preocupação sobre todos nós, sobre a pandemia, sobre as informações que temos recebido de pessoas que estão enfermas por conta dessa doença, nós, como cristãos, como povo de Deus, somos o povo que traz boas notícias e vamos na contramão de tudo isso. Porque o Evangelho, ele nos fortalece, o Evangelho traz um otimismo que não é otimismo dessa terra, desse mundo, é um otimismo, uma palavra de esperança que vem do céu. Então, vamos louvar o Senhor com duas canções. A primeira, grande é o Senhor, enaltecendo a grandeza do nosso Deus, e a segunda fala sobre aquilo que o Evangelho produz na nossa vida. O Evangelho produz transformação, mudança. E esta canção, a segunda com a qual vamos louvar o Senhor, fala sobre Jesus Cristo e a mudança que Ele produziu na nossa vida. Vamos louvá-lo? Alegria de todos.
reconhecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Essa próxima canção fala sobre a mudança que Jesus opera na vida daquele que se aproxima dele com fé, com esperança e em arrependimento. Jesus Cristo mudou a minha vida. Jesus Cristo mudou a sua vida, querido, e quer mudar a vida daquele que precisa ser alcançado por tão gloriosa salvação. Se você que nos ouve, nos assiste, deseja de fato ver a transformação de Jesus na sua vida, transformando medo em certeza, em segurança, transformando a tristeza em alegria, busque ao Senhor agora, cante essa canção e faça dela a sua oração ao Senhor. Vamos louvá-lo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, Jesus Cristo já só conheci em canções que falam
centralidade dele está em Jesus. Por isso é que somos transformados todos os dias. É por isso que na novidade, na renovação desse Evangelho, dia após dia na nossa vida, nós podemos ter a certeza de quem somos e por que estamos aqui. A palavra do Senhor diz que a nossa vida é como um sopro ligeiro. É como a erva do campo que nasce, logo seca, murcha e cai. Mas nós que pertencemos a Deus, por causa dessa transformação, dessa mudança de vida que Jesus operou e tem operado em nós, nós temos certeza que enquanto estivermos aqui, pelo tempo que Deus assim ordenar, a tua vida e a minha vida, ela servirá de um grande e glorioso propósito para a glória de Deus. Por isso, alegre-se nesse dia que o Senhor te dá. Não deixe que as más notícias, não deixe que essas informações, nós sabemos que são sérias e comprometedoras, elas venham ocupar um espaço de destaque no seu coração. Nós confiamos num Deus que é suficiente em todas as coisas. Ele é poderoso, segundo Paulo nos ensina, a palavra de Cristo, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pensado, daquilo que nós desejamos e que aponte glória para Ele. Eu quero convidar você, nesse momento, a refletirmos na palavra do Senhor. Abra a palavra de Deus comigo, lá em Lucas, o Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do verso 14 ao verso de número 30. Vamos ler juntos, então, a preciosa palavra de Deus. Leiamos. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Disse-lhe Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias,
quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Nós, olhando para esse texto, percebemos claramente o mestre ensinando sobre a suficiência da sua providência, do seu poder, e tudo isso conectado ao texto que ele lê de Isaías naquela sinagoga para os religiosos da sua época. Eu quero que você reflita nessa manhã comigo e de forma muito objetiva sobre a triste resposta dos religiosos à palavra de Deus. A triste resposta dos religiosos à palavra de Deus. E nós vamos começar vendo nesse texto que Jesus frequentava um lugar que era tido como sagrado para aquelas pessoas de sua época, para os seus, não só contemporâneos, mas para os seus conterrâneos. Jesus está no lugar aonde estava o seu povo. E Jesus, ele vai discorrer a respeito da lei de Deus, da palavra de Deus. Mas percebam que Jesus vai dar uma palavra àquela gente, mostrando que o cumprimento da Bíblia estava na centralidade da sua pessoa. E você percebeu na leitura que Jesus vai citar situações caóticas, situações calamitosas dos dias dos profetas no passado, dos dias dos pais de Israel. E Jesus vai mostrar então que só pode haver resposta, a única resposta, nele. Ele, Jesus, é o Evangelho da Graça. E segundo esse texto de Lucas, Jesus começa o seu ministério falando para aquelas pessoas que demandavam suas questões religiosas. Ele estava dentro de uma sinagoga, como hoje nós estamos dentro dos nossos templos, e agora por hora ainda não, por conta desse momento de reclusão, mas Jesus estava ensinando dentro de um lugar sagrado, e nós vemos que as pessoas tinham por hábito participar dessa vida religiosa. O que eu e você fazemos, não só dominicalmente, mas aqueles que frequentam suas comunidades de fé durante a semana, nós fazemos exatamente isso. Nós estamos ali para cumprir mais do que uma determinação religiosa. Nós estamos ali porque sentimos a necessidade de termos um encontro com a palavra de Deus, de termos um encontro também com os nossos irmãos, que igualmente por essa palavra são abençoados, e na comunhão que temos uns com os outros, mutuamente nos abençoamos. Mas eu queria que você refletisse sobre a possibilidade de, nesses nossos encontros, e agora eu falo dos encontros presenciais, os quais estávamos habituados antes dessa crise na saúde, estarmos participando apenas de um mero formalismo. E como isso se dá? Ora, como se deu na vida desses homens que são citados aqui por Jesus no texto de Lucas. Eu e você precisamos entender que quando estamos apenas servindo aos nossos próprios interesses, quando estamos servindo às nossas vaidades, quando estamos apenas indo por ir a este lugar que habitualmente vamos para nos encontrar e dizemos com a nossa boca que vamos lá para adorar a Cristo, nós precisamos tomar realmente muito cuidado, porque de alguma forma nós podemos estar nos assemelhando a essas pessoas, esses lugares que no passado, como a sinagoga, eram lugares especiais para a leitura do texto sagrado, lugar onde eles tinham instrução sobre a sua vida de adoração, e é isso que nós temos feito. Então, Jesus, ele, quando foi a essa sinagoga, ele viu ali um potencial muito grande de poder comunicar a verdade do Pai. E nada melhor
do que Jesus começar examinando as Sagradas Escrituras. Nada melhor do que Jesus, então, interpretá-las da forma correta, porque ele é a própria chave hermenêutica, ele é a própria chave exegética, ele que interpreta segundo a vontade do Pai. E você sabe tão bem quanto eu que examinar as Escrituras é algo maravilhoso. O próprio Senhor Jesus conhecia muito bem a palavra e, segundo o texto, ele a usava constantemente porque ele nela delimitava o seu ministério e assim procurava honrar ao seu Pai. Entretanto, o próprio exame dessa palavra, tomada de uma forma que não era da vontade de Deus, da melhor forma interpretativa, isso aqueles judeus da época estavam fazendo, ela pode se tornar apenas um costume, algo corriqueiro, algo que não vai produzir vida na nossa própria vida. E aí, a passagem em questão, essa que acabamos de ler, para você e para mim, ela serve de um grande alerta a um grande perigo. É justamente estarmos vivendo uma pregação, ou vivendo uma vida cristã, comunicando o Evangelho sem a graça, comunicando o Evangelho por uma mera formalidade, apenas por um mecanicismo, é algo mecânico, mas esse Evangelho que pregamos aos outros e pregamos até a nós mesmos, na verdade não produz nenhum efeito na gente. Lembra da canção que cantamos há pouco, falando sobre Jesus mudando a nossa vida? Ele muda a nossa vida quando de fato a palavra dele, que é a palavra de Deus, ela entra, ela penetra no nosso coração. E quando de fato a examinamos e colocamos ela em prática, porque o centro da pregação, o centro da prática de Jesus estava sempre conectada à graça de Deus. Jesus pregava e a sua própria pregação era banhada, era recheada da graça de Deus. É isso que ele está comunicando para as pessoas na sinagoga. Vocês pregam a palavra de Deus, vocês ensinam o povo, ao povo sobre a palavra de Deus, mas vocês não sabem o que é essa graça. Vocês não sabem o que isso de fato repercute na vida de vocês. A grande diferença aqui no texto é que Jesus não fala sobre um tema a ser estudado ou mesmo sobre um conceito a ser aprendido. O que Jesus está falando aqui é sobre a sua própria declaração, que vai envolver a sua própria missão, para que ele veio e por que ele veio. Qual a mensagem da sua missão a nós? E essa missão, segundo o texto, Jesus nos ensina que consistia em você e eu, como aquelas pessoas no passado, estarem cheias do Espírito Santo, como havia acontecido lá no seu batismo, quando aquela pomba desce do céu e o Espírito Santo então comunica ao coração do Senhor, do nosso Mestre, aquela palavra de Deus, dizendo que aquele era o seu Filho amado, em quem ele tinha grande prazer. E dali Jesus sai com autoridade para pregar o Evangelho. E aí eu questiono se realmente esse Evangelho que temos pregado, que temos examinado nas Escrituras, não só nos templos, mas dentro de nossas casas, quando você abre a sua Bíblia, será que ele tem levado você a pregar aos pobres? Levado você a proclamar libertação aos cativos, como ele ensina aqui no texto, na leitura que ele fez do profeta Isaías? A libertar aqueles que estão cativos, restaurar a vista de cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor? Quando Jesus ele faz a leitura desse texto bíblico tão maravilhoso, você percebeu que ele se assentou para fazer esse comentário, como era de costume, porque os mestres da lei se assentavam e discutiam, conversavam com os seus discípulos, com aqueles que estavam dentro daquele lugar, dentro daquela sinagoga. Mas algo diferente aconteceu naquele dia. Perceba, ao invés de Jesus fazer uma longa explanação sobre aquele texto, Jesus apenas indica qual a profecia que estava se cumprindo naquele momento. Ele diz que a profecia se cumpria nele. Isso nos faz refletir sobre a importância de lermos o texto sagrado e olharmos, enxergarmos no texto, o cumprimento daquele texto na pessoa de Jesus. É como se você lesse o texto e, fazendo isso em oração, você não se sentisse sozinho.
você percebesse que Jesus, ele de fato está ali com você. E muito mais do que isso, que essa leitura do texto te leva a uma transformação, a uma mudança completa de vida. Jesus Cristo muda o seu viver e agora aquilo que se encontra no texto e na percepção de que ele também está com você ao seu lado, agora ele não está somente ao seu lado, ele está dentro de você, ele está no seu interior. E ele passa a apontar, ele passa a levar você a produzir as mudanças que ele quer fazer em você. Se você é alguém que possui hábitos escusos, se você é alguém que tem pensamentos que não glorificam a Deus, se você é alguém que na forma de tratar o outro, você o faz de forma de um temperamento intempestivo, colocando o seu gênio para fora, se você é alguém que já não respeita a opinião do próximo, o Evangelho da graça do Senhor Jesus, esse Evangelho que é pregado por Ele, foi pregado por Ele na sinagoga, e que hoje é pregado através da Bíblia que você possui, esse Evangelho nos leva a essa completa mudança. Porque aqueles homens, eles valorizavam os escritos antigos e até eles tinham esperança no futuro longínquo. Mas segundo o que encontramos aqui, eles não estavam preparados para agora. Eles não estavam preparados para experimentar essa novidade que era Jesus Cristo entre eles, produzindo essa transformação. Eu queria concluir dizendo a você uma coisa muito importante. Nós precisamos nos lembrar da diferença entre tentar a Deus e confiar em Deus. Como vimos no texto, falando também sobre o momento da tentação de Jesus, para que ele se atirasse lá do pináculo do templo, a resposta de Jesus, mais uma vez, ela não vem apenas de uma expressão, de um adágio, de um advérbio, de uma parábola popular, de um adágio popular. Ela vem das palavras de Deus. Você vai ver que a resposta de Jesus se dá mais uma vez das páginas bíblicas e que são examinadas por aqueles homens de sua época. E que nos dias de hoje são examinadas por mim, por você e por tantas pessoas. Por tanta gente que se diz religiosa. Você já parou para pensar que poucas pessoas aplicam de fato aquilo que Jesus ensina? Jesus não dá uma resposta nem a Satanás, nem àqueles religiosos de sua época, apenas por um capricho, mas ele usa a Bíblia. Você lembra de Elias e Eliseu? Elias e Eliseu, segundo a palavra de Deus, são considerados os maiores profetas. Não foram enviados a curar todo Israel, mas a 2 gentios da época. Você viu isso no texto? Não foi para todo mundo, foi para gente específica. Isso mostra claramente que a graça alcança a quem ela deseja, seja ela quem for. A graça, ela não vê privilégios, a graça não vê status social, financeiro. A graça, se ela é seletiva, podemos dizer assim, ela vem de uma ação espontânea, voluntária de Deus para com o pecador. E isso ofendeu, e isso machucou de uma forma muito grande aqueles examinadores, aqueles doutores da lei daquela época, e por isso eles desejaram matá-lo. Eu gosto muito de uma expressão que diz que a palavra de Deus, ela mata o pregador, ela mata o interlocutor, aquele que faz uso dela. Por quê? Porque ela não permite que eu e você e quem quer que seja a manipule e a utilize do jeito que quer. Aquilo que a palavra de Deus fala a você e fala a mim tem que ser do jeito que Deus quer que seja dito. Nós não podemos colocar palavras na boca de Deus. Deus, ele fala com autoridade para você e para mim. E eu queria então lhe fazer algumas perguntas finais. Qual seria nossa atitude no lugar daqueles ouvintes, daqueles que ouviram aquele sermão de Jesus
abrindo o texto do profeta Isaías, como ele fez naquela sinagoga? Qual será a sua reação? Como você reage hoje? Você também ficaria incomodado? Porque o Evangelho, ele nos confronta com a gente mesmo. O Evangelho diz para mim e para você aquilo que tem que ser mudado em nós. E muitas vezes não queremos sair dessa nossa zona de conforto. Será que estamos prontos de fato para que a palavra se cumpra em nossa realidade? E assim como aquela palavra surpreendeu aqueles religiosos daquela época, ela também nos surpreenda, não só nos incomodando, mas nos levando realmente a percebendo os nossos pecados, percebendo as coisas que não conferem glória para o Senhor, que estão na nossa vida, para que nós possamos então buscar de Deus e em Deus o arrependimento e o perdão para que tudo mude. Temos sido praticantes da palavra ou temos apenas sido ouvintes da palavra, enganando a nós mesmos? Lembra do texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22? Ele fala exatamente sobre isso. Se somos examinadores da palavra de Deus, nós temos que dar um tratamento especial ao Senhor Jesus na nossa vida, porque Ele é a palavra viva. E como você tem honrado Jesus na sua vida? Você tem gasto mais tempo ou investido mais tempo em oração? Nesse tempo de isolamento, você tem buscado ler mais as Escrituras e observar o que Jesus de fato está falando pelo seu Santo Espírito a você? Se a graça do Senhor Jesus se manifestar na tua e na minha vida, porque cremos nessa graça, nos curvamos diante dela, obedecemos ao que nesta palavra está escrito, de fato, nós não andaremos como os religiosos daquela época. Nós não iremos nos irritar com Jesus. Nós não iremos ficar chateados com gente que prega o genuíno evangelho, esse evangelho que incomoda a gente. Esse evangelho que diz verdades que muitas vezes nós não gostamos e nem queremos ouvir. Mas como eu disse a você há pouco, a palavra de Deus, ela mata, ela suprime a nossa vontade, para que a vontade de Cristo, que é boa, perfeita e agradável, ela se cumpra na nossa vida. Que Deus nos abençoe e que Ele faça sobre a tua vida resplandecer o seu rosto e que você viva não como um ser apenas religioso, mas você se viva como um discípulo verdadeiro da comunidade de Jesus Cristo. Gente querida, nós estamos caminhando para o final do nosso encontro de fé nessa manhã. Nós queríamos falar para você e reiterar a palavra do conselho da igreja de que nós estamos nesse período reclusos, isolados, mas em oração e combatendo não só com as nossas medidas preventivas de ficarmos em casa, de usarmos de práticas profiláxicas que realmente sejam corretas, mas nós precisamos combater o coronavírus, essa Covid-19 com a nossa vida de oração. E a Igreja do Meyer está orando, nós estamos clamando a Deus para que toda essa situação passe, para que pessoas que estão enfermas sejam curadas, para que nós hajamos, para que nós possamos agir então de uma forma sóbria, coerente com toda essa situação que está acontecendo. Então se cuide, viu? Fique em casa. Outra coisa é sobre esse período agora que antecede a Páscoa, e nós estamos aí caminhando na nossa jornada de oração, estamos aí rumo à Páscoa. É bem verdade que nós não sabemos se no dia 12 de abril, é o segundo domingo do mês de abril em que nós vamos comemorar a Páscoa, independente de fazermos ela de forma presencial ou no lar, enfim. Independente disso, você tem recebido as devocionais no grupo da igreja. Então, continue lendo diariamente as devocionais, fazendo seu momento com a sua família, ou se você está sozinho, faça a leitura bíblica em casa, leia o texto que é bem pequenininho. Você já deve ter recebido as devocionais para essa semana que entra, né? Essa semana a partir de hoje. Então faça, esteja orando. Nós estamos pensando em coisas independentes de repente ficarmos privados de nos reunir no dia 12. Já estamos pensando em algo novo, algo que nos surpreenda no bom sentido, algo que glorifique a Jesus,
para que nós celebremos a Páscoa com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, tá? Então, deixa registrado aí, esse dia 12 de abril, Páscoa, nós vamos celebrar, seja lá no templo da igreja, ou seja nos nossos lares, ok? Um outro aviso é sobre os nossos pequenos grupos. Os pequenos grupos continuam acontecendo normalmente, os irmãos estão se conectando online, tem sido uma bênção. Eu tenho conversado com alguns irmãos por WhatsApp, por outros meios, dispositivos eletrônicos, e os irmãos têm colocado para mim que têm sido profundamente edificados pela partilha da palavra nesse período em que os grupos estão nessa nova dinâmica. Então, você, de repente, vai uma dica aqui, você que agora está em casa, está isoladinho, né? E de repente ficava um pouco distante de você se deslocar da sua casa e ir para um endereço onde os grupos estavam se reunindo presencialmente, faça a sua inscrição no grupo da igreja, entra lá no grupo da igreja e manda uma mensagem dizendo que você deseja se inscrever num grupo, e aí você vai poder participar de casa, online. Olha que bacana, que legal. E aí os nossos coordenadores dos pequenos grupos vão estar colocando você, vão distribuir você em um dos nossos 5 grupos que estão funcionando, 4 grupos na verdade, estão funcionando durante a semana. E de repente vamos ter até necessidade de aumentar mais grupos. Olha que coisa interessante, ok? Nós queríamos, antes de encerrar com a bênção, trazer algumas informações sobre os aniversariantes dessa semana, sobre as famílias no altar. Sobre os aniversariantes da semana, nós temos aniversariando no dia 4, no sábado, portanto, dessa semana, 3 amados. A Águida, desde já que Deus te abençoe, que esteja recuperando plenamente o Edmar, Giovanni, todos aí nessa casa querida. A Dona Esther Dolores, Dona Esther, que Deus abençoe e renove a sua vida, a sua saúde, querida. Você é muito preciosa, minha amada, para a nossa comunidade. Nosso irmão Lorival Pimenta também. Lorival, Deus te abençoe desde já, que o Senhor continue ministrando graça sobre a sua preciosa vida. Mas com as famílias no altar de Deus, nós temos a família da irmã Alberina, a Zeli Martins e a família do seu Nicanor. Eu quero dizer aos irmãos que a junta diaconal, tem recebido informações da junta, tem cuidado dessas pessoas mais idosas, inclusive feito contato direto com o seu Nicanor, que é um ancião da nossa igreja com praticamente 101 anos de idade, caminhando para os 101 anos a passos largos, em nome de Jesus. Então, Alberina, Zeli, Nicanor, estamos essa semana orando por vocês, queridos. Antes de nós falarmos também sobre os aniversários de casamento do mês de abril, eu queria dizer para vocês que recebemos uma informação da nossa querida irmã Mônica Lorenzo, que eu chamo ela assim com muito carinho, a sua mãe, a tia Marta, ela não está muito bem, não está disposta de saúde. E Mônica, eu quero dizer para você que nós, como igreja, seus irmãos em Cristo, nós vamos estar orando daqui a alguns instantes pela tia Marta, por você também, viu? Para que Deus renove a tua saúde. Sabemos que você é profissional e uma abençoadíssima profissional da área de saúde, minha irmã. Você é uma médica de um coração cheio do amor de Deus pelo que faz, mas essa hora a gente fica com o coração apertadinho, né? É a nossa mamãe, mas nós vamos estar orando pela irmã Marta. E os aniversários de casamento desse mês de abril, temos o Joacir e a Rosana, o Eros e a Thaís. Joacir e Rosana no dia 15, Eros e Thaís no dia 21 de abril. Deus abençoe esses casais queridos da igreja, lembrem-se de orar por eles. Então, nesse momento, antes de encerrarmos com a ministração da bênção do Senhor, nós vamos orar. E vamos orar especialmente pelos nossos irmãos que aniversariam o curso da semana, pelos nossos irmãos que estão enfermos. Você recebeu o boletim, no boletim tem aquela lista com os irmãos que estão precisando muito do nosso carinho. Nós vamos orar por eles agora, pelos aniversariantes de casamento. Eu vou pedir à minha esposa, a Meire, que ore então pelas pessoas as quais eu já citei, em especial
pela nossa querida tia Marta. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez falamos contigo, porque tu és fiel, Senhor. Nós te agradecemos pela palavra que ouvimos, que calou os nossos corações. Dá-nos, ó Deus, cada dia mais temor a Ti, temor à Tua palavra, possamos ser obedientes, possamos ser servos segundo o Teu coração. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu nos dás a oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que distantes, mas online, Pai. Abençoe a vida dos nossos irmãos que estão nos ouvindo e aqueles também que não podem, Pai. Tu sabes os motivos. Queremos pedir, Senhor, por os aniversariantes da semana, abençoe suas vidas. Amém, Senhor. Que eles possam ser ricamente abençoados, que a sua saúde seja renovada no Senhor. É verdade, Senhor. Que eles possam, com as suas famílias, estarem comemorando a vida que Tu permites que eles estejam completando mais um ano. Ó Deus, queremos colocar também as famílias no altar, a família da Alberinha, da Zeli. Senhor, que elas possam ser ricamente abençoadas pelo Senhor, por todas as famílias que estão no altar, também pelos aniversariantes de casamento, Rosana, Joaci, Eros e Thaís, que eles sejam abençoados pelo Senhor. Que o amor, o respeito, a união estejam no lar deles também, Pai. Coloca os Teus anjos ali, Amém, a vida dos Senhor. Seus filhos também. Sim, ó Pai, ministra graça. E agora, Deus, em especial, queremos colocar a vida da tia Marta nas Tuas Toma mãos. tua serva Marta, Senhor. Senhor, é o Deus que sara e que cura, Pai. Ministra com a Senhor, que a Tua boa mão esteja renovando as suas células, Amém, o seu Senhor. corpo. Amém, Os Jesus. medicamentos estejam fazendo efeito, Pai. Que a Tua paz e a Tua alegria estejam no coração da tia Marta. Ela é Amém, Tua serva, Senhor. É Senhor. verdade, Senhor. Ela te pertence, ela é Oh, filha Deus. da promessa, Aleluia. Pai. Abençoa a vida também da Mônica, da Ana Clara, que estão ali com ela. Que a Tua paz esteja naquele lar neste momento. Amém, Senhor. Dá sabedoria e discernimento, Pai, para as tomadas de decisão. Abençoa essas vidas, Senhor, nós te pedimos, Pai. Abençoe o Teu povo, Pai, onde estiver agora. Os enfermos, aqueles que estão carecendo da Tua graça. Ó Deus, que eles possam ser consolados pelo Senhor, Amém, fortalecidos Senhor. pelo Amém, Senhor. Jesus. Abençoe os enfermos da Tua igreja, Pai. Abre portas também para tratamento, abre Amém. condições também financeiras. Por favor, Senhor. Ó Deus, colocamos o Teu povo nas Tuas mãos. Amém, Senhor. E muito obrigado, Senhor, por esse momento de culto que tivemos agora. Obrigado por tudo ter feito por nós. Sabemos que o Senhor é o nosso pastor Verdade. e nada temos falta. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. E lembre-se, logo mais às 18h30 nós voltaremos a cultuar o Senhor. Então, desde já, convide os amigos, mande mensagem para as pessoas de sua família. Vamos estar juntos nessa live abençoada às 18h30, glorificando ao nosso Deus. Receba a bênção do Senhor. Querido irmão e irmã, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande, incomparável amor de Deus, o nosso Pai, a plena comunhão, a consolação, a cura, a alegria do Santo Espírito esteja sobre você e sobre toda a sua casa, desde agora, para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Até logo mais, permitindo o Senhor.